Vamos lá então, seja bem-vindo à primeira aula do primeiro módulo do curso do Barbaflix. Então galera, aqui a gente vai, como eu havia falado, a gente vai começar a aprender as técnicas básicas do rosto antes de passar para o restante do corpo humano e tudo mais. É bem importante pegar essas técnicas básicas agora, para lá na frente isso se tornar mais fluente na parte de desenho, beleza? Então vamos lá. Aqui na parte da estrutura da cabeça, a gente começa a entender que as formas simples que a gente começa a desenhar vai chegar no ponto de uma cabeça construída perfeitamente, beleza? Aqui a gente começa com os dois círculos, o maior para a caixa craniana, o menor para o maxilar. Isso você vai ver que ao longo das aulas desse módulo, a gente vai frisar bastante essa base técnica da cabeça, dos dois círculos, porque com ela a gente vai conseguir criar base para variação e tudo mais, beleza? Então, tendo visto isso, vamos para o próximo slide. Na próxima etapa, a gente começa a delimitar as alturas dos elementos, ou seja, couro cabeludo, sobrancelhas, olhos, nariz e boca. E também a orelha aqui na lateral, como a gente está assinalado de vermelho ali, certo? A sobrancelha geralmente fica no centro do círculo maior e dali a gente começa a delimitar olhos, couro cabeludo e o restante, sabe? É bem importante ter essa mais ou menos essa base. Claro que existem variações, certo? Pode variar dependendo da estrutura da pessoa, se a pessoa tem um olho mais próximo da sobrancelha ou o nariz mais curto. Isso vai variar dependendo do seu repertório ou do estilo do personagem que você quer desenvolver, beleza? A partir disso, a gente começa a colocar, tendo essas alturas definidas, a gente começa a colocar os elementos básicos, né, a forma básica do olho, nariz e boca, antes de definir a forma, porque isso vai te dar capacidade de entender como está se formando a estrutura da cabeça e corrigir antes de finalizar. Porque se tu começa já finalizando e precisar corrigir, isso vai gerar uma série de problemas. Beleza? Então, por isso que é importante ter isso bem definido. Então, qual a importância de ter tudo isso, toda essa base desenvolvida antes da cabeça? Claro que agora no início a gente está vendo mais devagar e tal, mas essa é uma etapa que vai se tornar cada vez mais corriqueira. Você vai passar por essa etapa cada vez mais rápido, então vai se tornar como se fosse respirar, entende? Você vai começar um desenho, você dá aquela suspirada e desenha. E aí você vai passar por essa etapa muito mais rápido. Então, qual a importância? Primeiro, você vai ter a localização dos elementos do rosto, você vai saber melhor definir e ajustar conforme a necessidade. Você vai ter controle da fisionomia, porque se você sabe onde está cada etapa, cada elemento certinho, e já definir a base dele, você vai poder ter mais facilidade de definição, porque você já sabe que o olho vai estar naquele lugar. Então não tem como você desenhar o olho, desenhar o outro, e aí ver se vai ficar no lugar ou não, entende? Você já sabe que tem um lugar, então é só definir. Então isso é importante. E também a base para qualquer variação. A partir dessa, você entendendo e utilizando essa base técnica de estrutura de cabeça, você pode fazer qualquer tipo de variação. Seja você querer desenvolver um orc, um elfo ou um monstro, você vai poder desenvolver perfeitamente, porque você vai poder variar essa técnica, você controla ela. Então, definindo aqui as formas dos elementos, como já está tudo certinho no lugar, a gente só define eles. Né? E também alguns pontos que a gente pode perceber também aqui, por exemplo, o início do couro cabeludo é nessa parte aqui, certo? Mas o cabelo dele tem volume. Isso depois nas aulas de cabelo e tudo mais a gente vai ver com mais calma. A gente pode perceber, por exemplo, que como o cabelo tem volume, dependendo do estilo do cabelo, ele pode ser mais liso, mais rente ao couro cabeludo ou mais volumoso. Então ele vai um pouco mais para os lados, um pouco mais para cima, que é onde está o volume do cabelo e a caída dele, beleza? Então temos aqui tudo mais definidinho, certinho. Deixei aqui a estrutura básica no fundo para você ver como é que funciona, certo? O nariz, por exemplo, começa com uma base de triângulo, mas depois o que a gente define mais é mais a parte das narinas e alguma coisa do topo ali, porque se a gente for desenhar inteiro vai ficar estranho, certo? Isso depois também a gente vai ver cada elemento separadamente e vai analisar a estrutura e como desenhar ele certinho. Esse aqui é só mais um contexto geral para a gente começar a entender a técnica, beleza? Então, ó, reforçando, com a base certa você tem controle das formas, isso é muito importante você bater nessa tecla, então você precisa conhecer bem as técnicas, a base ali, entender perfeitamente como funcionar, variar
no começo você vai em alguns pontos e tal, mas é exatamente esse o ponto. Você tem que controlar ela para poder desenvolver qualquer outro tipo de desenho, inclusive estilos diferentes e tudo mais, tendo essa base perfeita. Até um desenho estilizado, por exemplo, você pode perceber que o desenhista que faz o estilizado, ele tem que ter um conhecimento técnico muito, muito importante, muito forte para poder desenvolver a estilização. E muito dificilmente tu vai ver um desenhista que já partiu direto com a estilização. Então, tem que ter essa base de técnica, de proporção muito bem definida na cabeça dele. Outro detalhe que é importante também é a gente precisa ter repertório, a gente precisa analisar fotos, analisar biotipos de pessoas diferentes, entender de etnias, entender como funciona, para não desenhar sempre o mesmo rosto, isso é muito importante. Esse rosto que eu estou desenhando ali é mais genérico para a gente entender a técnica, mas quando se for desenvolver um trabalho para quadrinhos, ou para game, ou para outro tipo de trabalho, você precisa ter repertório de fisionomias diferentes para não desenhar sempre o mesmo personagem. Aqui eu vou trazer uma análise de foto para a gente entender como se analisa uma foto e tentar também ver aplicado essa técnica, né, essa base, para a gente entender um pouco melhor da estrutura, certo? Depois, na próxima aula, eu vou passar passo a passo dessa técnica aplicada manualmente. Aqui a gente pode ver os dois círculos que eu tinha comentado, né? Da caixa craniana e da base do maxilar, bem definido aqui. A gente pode entender isso aqui, funciona realmente. Então aqui a gente consegue entender onde ficam as linhas de altura dos elementos, couro cabeludo, as sobrancelhas. Aqui a gente pode ver, por exemplo, como falei que poderia variar, lembra? Aqui a gente vê uma variação, o olho está um pouco mais para cima e a sobrancelha está um pouco mais próxima. Isso é uma característica masculina, certo? Depois a gente vai ver mais certinho, mas aqui a gente pode analisar. O rosto mais alongado, o nariz está mais para baixo, o olho mais para cima, o queixo um pouco maior. Então, todo esse tipo de variações aqui, se a gente analisar fotos, analisar outros desenhos também, a gente pode entender como pode funcionar essas variações de estrutura. Aqui eu fiz uma análise rápida dos elementos básicos do rosto. Né, ó, pode ver o nariz, o triângulo, o olho, esse pentágono, a boca também, né, o cabelo e tal. A gente consegue já ter consegue entender como funciona isso na prática, né? Na vida real, no caso. Né? Então é isso, galera. Aqui é a primeira aula. A gente analisou a estrutura básica do rosto, visto de frente. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar isso na prática, em tempo real, a estrutura, certo? E nas outras aulas vai variar, vai girar essa estrutura, entender como funciona. Beleza, galera? Aguardo você na próxima aula. Até mais!